Hoje o assunto é regressão linear e para que a gente aprenda de fato, a gente precisa fazer o cálculo na mão. Para isso, eu trouxe um pequeno conjunto de dados de apenas 5 observações, a fim de facilitar esse cálculo. Se você realmente quiser aprender, faça esse cálculo na mão junto comigo. O conjunto de dados ele tem idade da criança e a pontuação em um teste que ela fez. Basicamente, quando a gente plota esses dados em um gráfico de dispersão, que é este aqui, nós conseguimos ver uma certa tendência linear. Se a gente olha o eixo X da idade, a gente percebe que quanto mais velha é a criança, maior a pontuação do teste. Dessa forma, nós podemos traçar uma reta, aquela que melhor se ajusta a todos os nossos pontos, a partir da equação geral da reta. A equação geral da reta é esta aqui. O YI, ele representa um Y genérico, ou seja, qualquer um dos pontos no nosso eixo vertical, que para o nosso exemplo é pontuação de teste. O beta zero, ele representa o intercepto. Em outras palavras, é em qual ponto no eixo vertical, na pontuação de teste, haverá o cruzamento. Qual que é o ponto de contato em que a linha vai cruzar esse eixo? É o que a gente chama de intercepto. O beta 1 é o que a gente chama de coeficiente angular, porque ele basicamente vai dizer para a gente o quanto a nossa reta estará inclinada, qual que é o nível de inclinação. E ele multiplica a nossa variável x, que neste contexto da fórmula geral é xi, porque ele é um x genérico, ele descreve qualquer um dos x's do nosso ponto, do nosso conjunto de dados. E por fim, o u é a nossa variável de erro, porque a nossa reta ela não descreve o y com total perfeição. Como eu já disse, existem outliers, então ela não vai se ajustar a todos os dados. Então a gente está estimando o y com a melhor reta possível. Só que como ela não vai acertar tudo, existem alguns erros. E estes erros, eles precisam ser considerados na fórmula geral. Assim, haja vista que nós temos a nossa fórmula geral, nós com apenas algumas manipulações algébricas simples, nós conseguimos descobrir que o nosso y menos o beta menos o beta 1 vezes o nosso x, ele é igual ao nosso erro. Basicamente, o que eu fiz aqui foi somente isolar a nossa variável de erro aqui. Contudo, nós temos a esperança de que o erro seja igual a zero. Quanto mais próximo de zero, de preferência zero, mais ajustado estará as nossas retas em relação aos nossos pontos. Então, essa esperança é algo que nós precisamos considerar, embora no fundo a gente saiba que não seja bem uma verdade absoluta. Se a gente espera que o nosso erro seja zero, isso significa que a covariância entre o nosso x e o nosso erro também é igual a zero. A fórmula da covariância está ali no canto inferior direito e ela oferece a diferença de cada um do nosso x em relação ao x médio e posteriormente é multiplicado com a diferença de cada um dos nossos y's ou da nossa segunda variável em relação à média dessa segunda variável. Então, no contexto de covariância do x com o erro, a gente sabe que essa segunda variável ela vai ser igual a zero. E como existe um produto aqui, logo o resultado dessa covariância é zero. Então, se a covariância entre x e u é zero, a gente espera que a multiplicação entre x e u seja igual a zero também. E por que isso é importante? Isso é importante porque nós podemos usar essas informações para resolver o nosso problema da reta. O que que é resolver o nosso problema da reta? É encontrar o melhor beta zero e o melhor beta 1 possível, a fim de que quando a gente calcular o erro, esse erro vai ser o menor possível ou muito próximo do menor possível. Então, uma vez que a gente espera que u seja igual a zero, e a gente calculou que u
é igual àquela equação ali também, ou seja, y menos beta zero menos o produto de beta um com xi, isso significa que a gente espera que toda essa equação seja igual a zero também. E por que isso é importante? Isso é importante porque se nós tirarmos a média de todos os y's e todos os x devidamente substituídos dentro da equação, ou seja, a gente vai somar todo mundo e dividir pela quantidade de observações, a gente vai chegar no resultado igual a zero também. E por que que isso é importante? Isso é importante porque isso nos dá a confirmação de que o y médio menos o beta zero menos o beta um vezes o x médio é igual a zero também. E por que que isso é importante? Porque isso nos dá a possibilidade de isolar o beta zero, ou seja, deixá-lo sozinho em um dos lados da igualdade e, a partir disso, a gente constrói uma função específica para localizar o beta zero. E uma vez que a gente localiza a equação do beta zero, a gente está mais próximo de achar o ponto onde a nossa reta cruza o eixo y, que é um dos pontos mais importantes da nossa equação geral. Agora a gente volta um pouco no tempo para continuar a nossa conta e a gente pega o momento em que nós vimos que o produto de x e o erro é igual a zero. Essa é a nossa esperança. E a gente sabe que o erro nós podemos substituir pela equação y menos beta zero menos beta um vezes xi. Isso significa que o somatório de todo mundo, quando a gente substitui x e y, resulta em zero também. Mas o nosso beta nós havíamos substituído por y médio menos b1 vezes x médio. Com um pouco de álgebra, nós eliminamos o que a gente achou de beta zero de dentro do parêntese para deixá-lo no mesmo nível das outras variáveis que estão dentro do parêntese ali, multiplicando x1. A partir disso é álgebra pura. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter o somatório de xi multiplicando a equação que está em azul. Para fins de deixar a poluição visual menos impactante, para deixar um pouco mais suave, eu vou omitir o i igual a 1 do somatório e o n também. Mas para fins de aplicação, eles estão aparecendo em todos os nossos sinais de somatório. Faça de conta, digamos assim. Então é isso, basicamente o somatório de xi, ele é aplicado a cada um dos termos da equação à direita, resultando na equação logo abaixo. A nossa nova equação agora foi separada por cores novamente, e o critério é o termo que está multiplicando o somatório. Do lado vermelho, nós temos o somatório de x e y multiplicando o y, seja ele de forma genérica, com yi, ou ele representando a média, com o y médio, o y bar. E do outro lado da igualdade, a gente tem o beta 1 multiplicando o somatório. A partir disso, nós conseguimos separá-los em posições diferentes da igualdade. Ou seja, essa parte azul, ela foi movida para o outro lado da igualdade e os seus sinais, eles foram invertidos. Agora, de um lado da igualdade, nós temos o somatório de xi sendo dominante, aparecendo nas duas expressões, e do outro lado da igualdade, nós temos o beta 1 sendo dominante. Diante disso, nós podemos colocá-los em evidência, ou seja, do lado esquerdo da igualdade, o somatório de xi irá multiplicar os termos restantes, assim como do lado direito, o beta 1 irá multiplicar os termos restantes. Contudo, do lado direito da igualdade, dentro da expressão que multiplica b1, nós temos uma expressãozinha específica que está tomando conta. Essa expressão é o somatório de x e. Logo,
nós podemos também deixá-lo em evidência, ou seja, o somatório de xi vai multiplicar xi menos a média de x. Por que que xi está dentro? Porque na expressão anterior, o xi estava ao quadrado em um dos seus termos. Dessa forma, de cada lado da igualdade, nós temos um somatório de xi multiplicando uma expressão. Do lado esquerdo, nós temos yi menos a sua média. Nós podemos reescrever essa equação, fazendo com que o somatório de xi menos o x médio vezes yi menos o y médio seja o seu equivalente. Essa equação, não sei se você já reconheceu, mas ela é equivalente, ela é a mesma coisa, ela é a fórmula da covariância entre x e y. Do outro lado da igualdade, nós temos o somatório de xi multiplicando xi menos o x médio. Isso é a mesma coisa de dizer que essa expressão é o somatório de xi menos o x médio ao quadrado, que é a fórmula da variância de x. E uma vez que nós trouxemos essa equivalência para a equação, e logo em seguida nós isolamos o nosso beta1, a gente descobre que a covariância de x e y dividido pela variância de x é igual ao nosso beta1, que é igual ao nosso coeficiente de inclinação. A partir daqui, nós só precisamos substituir valores e a nossa equação geral da reta terá os seus betas definidos e a gente resolve o nosso problema. Então, recapitulando, nós temos a equação geral da reta, que para ser resolvida precisamos localizar beta1 e beta0. O beta1 nós temos a sua fórmula, o beta0 nós também temos a sua fórmula. Para calculá-los, nós precisamos do y médio, que é super simples, e o x médio, que também é super simples. O restante é só cálculo com número, aqui já é praticamente matéria de ensino fundamental e a gente já consegue resolver as nossas contas. A partir da resolução, nós temos que, para o nosso conjunto de dados, o beta1 mais ajustado é 0,45 e o beta0 mais ajustado é 0,65. Portanto, nossa equação final é, para cada y, a nossa função é igual a 0,65 mais 0,45 vezes x. Um exemplo prático, caso a minha idade seja 6 anos, ou seja, extrapolando o nosso gráfico de exemplo, o nosso y, a partir dos nossos betas localizados, será 3,35. Quando a gente plota no gráfico tanto este novo ponto quanto a nossa linha, nós vemos que, aparentemente, dada a tendência linear dos nossos dados, a informação localizada pela fórmula faz bastante sentido.